Quero falar com você hoje sobre a certeza das incertezas. Quero ler um trecho da Bíblia que está em Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. Os anciãos, versículo 14 diz, os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, Senhor, porque pecamos. Por causa disso, nosso coração está doente e por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Israel vivia o pior momento da sua existência. O profeta Jeremias, quem escreveu Lamentações, foi o profeta que falou sobre arrependimento para eles deixarem de adorar outros deuses, mas Israel não deu ouvidos a Jeremias, pelo contrário, o jogou numa cisterna, maltratou esse profeta, enfim, Deus fez o que falou que ia fazer através de Jeremias. A nação de Jerusalém foi destruída, foram deportados, a sua maioria para a Babilônia por Nabucodonosor. Os que sobraram ali em Jerusalém, eles não conseguiram produzir nada, apenas viver uma vida de tristeza profunda. O seu rei foi torturado, foi morto, os filhos do rei foram mortos, o templo foi destruído, o palácio foi queimado. Era uma desolação total que Israel estava vivendo. Não havia mais esperança, não havia segurança. Não havia mais alegria, não havia mais dança, era um estado de calamidade total. E no meio disso tudo, Deus levanta o profeta Jeremias para, através da sua alma, fazer orações de clamor a Deus, dizendo, Pai, por favor, traz de novo a alegria para nós. Restaura-nos por completo, porque nós estamos vivendo de maneira terrível, como nunca experimentamos isso, estamos assolados, estamos em desgraça. Essa era a oração de Jeremias para Deus por causa daquele momento em que eles viviam. Trazendo e aplicando para nós, guardadas as proporções, vivemos um tempo da mesma forma. Não conseguimos planejar nada, não temos mais certeza de nada. Tudo aquilo que nós julgávamos importante, de repente, perdeu o valor. Talvez essa pandemia, ela possa nos ensinar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é sobre o desequilíbrio que nós vivíamos, gastando muito tempo com coisas que são frívolas. Sonhávamos tanto em, por exemplo, trocar de carro, comprar roupas melhores e ter títulos, e de repente tudo isso perdeu sentido porque nada disso tem valor. Qual de nós que agora, em meio à pandemia, está pensando em comprar roupas bonitas? Qual de nós está planejando trocar por um carro melhor? Parece que tudo isso perdeu sentido, porque nós vivíamos uma vida desequilibrada, focando muito em coisas que julgávamos ser importantes, mas descobrimos pela pandemia que não eram tão importantes assim. Vemos muitas famílias que hoje estão sentindo dificuldade de conviver dentro de uma mesma casa. Passava-se tempo, cada um na sua escola, no seu trabalho, e agora que tem que conviver, esse período de lockdown, todo mundo em casa, pessoas que estão tendo dificuldade de experimentar o essencial, a vida em família. O fato é que nós não temos mais certeza de nada. As incertezas tomaram conta de nós. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te lembrar, não é o fim. Há uma esperança, há uma solução. Pastor, você pode dizer então, pode trazer para nós as respostas prontas do que devemos fazer ou quanto tempo ainda nós vamos passar por isso? É claro que não, meu irmão. O meu papel junto com o seu é clamar. É não deixar de crer, é ter esperança que o Senhor pode mudar a história da nossa nação. O mesmo Jeremias que fez essa oração, abrindo o coração, pedindo misericórdia ao Senhor, é o mesmo Jeremias que também fez a seguinte oração. Vê se você lembra dela. Jeremias capítulo 3, versículo 21 diz, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor.
O mesmo profeta que faz aquela oração rasgando o seu coração e mostrando a angústia, a tristeza pela desolação que estavam vivendo, é o mesmo profeta que diz: Senhor, eu espero na tua misericórdia. Eu vou trazer à memória aquelas coisas que o Senhor já fez na minha vida. Eu vou trazer à memória os milagres e as restaurações que o Senhor já produziu na minha vida. E como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? A primeira coisa é a gente lembrar, eu quero deixar aqui para nós 4 grandes certezas que nós podemos ter no meio dessas montes de incertezas que nós estamos vivendo. A primeira certeza que eu quero te lembrar é que Deus ouve a sua oração. Você talvez esteja nesse momento atribulado, com a mente confusa, e você talvez nem esteja sensível para conseguir ouvir o que Deus quer falar com você. Mas eu quero te lembrar que Deus te ouve, e as orações que, segundo a sua vontade, são feitas, Ele atende. Então não deixe de orar, não deixe de clamar, porque Ele vai te ouvir e vai fazer o que aprouver ao seu coração, o coração dele. Outra certeza que eu quero lembrar você: Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Não apenas nos bons dias ou não apenas nos maus dias, mas em todos os dias. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então não se esqueça disso nenhum só dia da sua vida. Quero te lembrar que a maior esperança que nós devemos ter foi a promessa que Jesus nos fez, que Ele voltará. E Jesus prometeu, pode passar séculos, terras, reis, reinos, gerações, Ele irá cumprir. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro que algumas pessoas julgam a promessa do Senhor Jesus demorada, Ele não está voltando, mas a palavra do Senhor diz que Ele está dando tempo para arrependimento e salvação. Então não esqueça, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, essa é a 4ª certeza que você pode ter, Ele nos levará os filhos de Deus para viver com Ele na eternidade. Na eternidade, diz a palavra do Senhor em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, tudo isso já terá passado. As coisas velhas ficaram para trás, viveremos para sempre numa vida de paz e alegria, veremos Deus face a face. Não precisaremos mais prantear. Não teremos mais pandemia, não, tudo isso vai ter ficado para trás. Aqueles que o Senhor Jesus levar para morarem com Deus, viverão para uma vida eterna, de eterna alegria e felicidade. No meio das incertezas em que estamos vivendo, não esqueça, o que Jesus prometeu, Ele vai fazer. No meio das calamidades, jamais esqueça, nada saiu do controle das mãos de Deus. Deus abençoe a sua vida.